uma folha de papel pra refazer, redesenhar. Boa noite, já tem alguém aqui comigo? Mandem um oizinho, me digam se está tudo ok, a imagem, o som. Vou aguardar uns segundinhos para o pessoal entrar. A porta se fechou, mas eu não vou deixar pra trás. Olá, eu tô vendo uns joinhas por aqui. Tá tudo bem? O som tá ok? A imagem tá ok? Boa noite, Elice, seja bem-vinda. Parece que tá tudo bem. Boa noite, Madeleine. Então vamos lá, vamos começar. Já temos algumas pessoas falando com a gente, então parece que tá tudo bem. Boa noite a todos, é com a alegria de sempre, com a alegria habitual que me reúno mais uma semana para dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nosso 4º dia de estudo. Esse começo de ano foi um pouco atropelado, nós tivemos alguns imprevistos e o estudo não estava acontecendo da forma com que ele deveria, né? Por problemas técnicos, por problemas, enfim, alheios à minha vontade e à vontade do Letra. E, bom, o principal problema eu resolvi, então acredito que agora, toda semana nós estaremos reunidos, caminhando aí de mãos dadas, como sempre, rumo ao conhecimento que nos é gentilmente oferecido pela espiritualidade através da codificação de Allan Kardec. Para quem já acompanha os nossos estudos desde o ano de 2018, hoje trago de volta uma citação do livro Estações, do Adeilson Salles, da editora SEAC, para abrirmos então com uma bela mensagem de reflexão. E essa mensagem de hoje, ela se chama Sensibilidade, e ela nos diz: esteja mais atento às pessoas, preste mais atenção na vida. São tantas as situações que nos afligimos sem necessidade. Rotineiramente nos chegam sinais através dos entes amados, dos amigos e das situações vividas. Nossos pensamentos são sempre galopantes e ansiosos, via de regra, se encontram à frente dos fatos. É o famoso manter o carro na frente dos bois. A vida não pode ser gasta, pois ela existe para ser degustada. As estações têm seu próprio tempo, assim como o aprendizado de cada um se dá no momento oportuno. Nada de afligir-se demasiadamente. Ouça mais, sinta mais, abrace mais. Para viver cada estação é necessário cuidado próprio. Da mesma forma, faz-se necessário sensibilidade para o enfrentamento das lutas da vida. Cada minuto é importante, desfrute-o. Cada hora tem seu encanto, encante-se. Cada dia tem sua alegria, felicite-se. Cada semana uma história, protagonize. A sensibilidade é um instrumento a ser desenvolvido e educado pelo espírito imortal. Para a pessoa sensível, quando uma criança sorri com ternura, é Deus que se manifesta por ela. Na verdade, comentando brevemente essa mensagem, nós sabemos e percebemos que ao longo do tempo, ao longo da nossa vida e cada dia mais, as coisas andam meio que no automático. Todos nós somos escravos do tempo, todos nós vivemos sempre em função do relógio, em função de horários, de prazos, e a gente, no meio desse turbilhão, a gente acaba meio que perdendo a sensibilidade conosco e a sensibilidade com os outros, que é ainda mais fácil, né? Então, essa mensagem ela vem nos dizer isso, para desacelerar e olhar para o que tudo e todo tempo tem o seu encanto, tem
o seu motivo de estar acontecendo, tem a sua lição. Então, que a gente desacelere, que a gente tire o carro da frente dos bois e consiga perceber as nuances e as delicadezas com as quais nós cruzamos o tempo inteiro ao longo dos nossos dias e que muitas vezes a gente não percebe porque a gente está nesse atropelo. Então, que a gente se lembre dessa mensagem e que a gente exercite na nossa vida aí, para que a gente, com mais uma ferramenta, consiga tornar esse caminho aqui dessa aventura na Terra um pouquinho mais leve, tá bom? Então, portanto, neste momento, unidos num só propósito, peçamos à espiritualidade que nos ilumine nesse momento de conexão e que nos intua e auxilie no entendimento das lições trazidas no dia de hoje, que nós possamos absorvê-las, que nós possamos compreendê-las e para que a gente consiga praticar no dia a dia as lições que aqui nós aprendemos através do estudo do Livro dos Espíritos e que servem, obviamente, para que nós vivamos dias melhores, dias mais leves aí pelo caminho da nossa vida. E que assim seja hoje, que assim seja sempre, tá bom? Lembrando agora, o nosso horário vai ser fixo às 21 horas. Na semana passada nós fizemos uma enquete e algumas pessoas nos pediram, né, para mudar o horário. Então nós fizemos uma enquete e realmente o horário das 21 horas ganhou. Então agora o nosso estudo vai ser fixo todas as quintas-feiras às 21 horas, atendendo aí aos pedidos de vocês para uma melhor adequação do tempo, né? Porque realmente às 7 horas é corrido, né? Para quem trabalha fora, normalmente está chegando em casa, é difícil mesmo. Então às 9 horas já está todo mundo mais tranquilo, então assim será. Estaremos juntos aqui todas as quintas-feiras às 21 horas. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Eu só vou lembrar duas coisinhas. Para quem está chegando hoje, esse é o nosso 4º estudo. Então, os 3 primeiros estudos, se você for aqui no Facebook do Letra, na aba de vídeos, você encontra os 3 primeiros estudos para você poder acompanhar, tá? Você pode assistir esse, mas depois volta lá e assiste ele, porque é uma continuidade, né? Nós estamos fazendo um estudo mais sistematizado. Então, os 3 primeiros estão salvos aqui no Face do Letra. É só ir lá na aba de vídeos e abrir, tá bom? De novo, para quem está chegando, o Livro dos Espíritos que eu uso é esse. Ele é da editora M. E eu falo isso por quê? Porque existem várias editoras que publicam as obras básicas. E isso faz com que a tradução mude, né? De editora para editora. Então, pode ser que conforme eu esteja lendo, aí no seu Livro dos Espíritos esteja diferente. Não é o sentido que muda, são palavras. Então, só para quem ainda não está muito familiarizado com a codificação e está começando a estudar aqui com a gente, é por isso, mudam as traduções, mas o sentido é o mesmo. Como nós estamos fazendo uma leitura e um comentário, uma leitura e um comentário, pode ser que alguém estranhe, mas não estranhe. O sentido é o mesmo, só vai mudar algumas palavrinhas por conta do tradutor e da editora, tá bom? Hoje nós vamos começar então pelo subtópico Formação dos Mundos. E, diferentemente dos outros que nós vimos até agora, ele começa com uma breve introdução antes das questões. E ele nos diz o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Então, o universo, ele abriga uma infinidade de mundos, tanto os que nós enxergamos quanto que nós não fazemos nem ideia que existem, porque eles existem. Seria muita pretensão, e ao longo desse estudo nós vamos entender que existe muito mais espaço do que nós supomos. Então, não podemos supor que esses espaços estejam vazios. Então, existem muito mais mundos do que nós pressupomos, né? Aqui com a nossa limitação de entendimento, de conhecimento. Então, esses mundos, eles abrigam os seres inanimados e os seres animados, os astros e todos os fluidos que preenchem esses seres, esses mundos, esses astros que se movem o tempo inteiro no espaço. E aí, começando ali pela questão 37,
pergunta-se: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? E aí a espiritualidade responde: sem dúvida, o universo não pode ter sido feito por si só. E se existiu desde sempre como Deus, não poderia ser obra de Deus. E aí Kardec vem em nota para explicar mais um pouquinho. A razão nos diz que o universo não pode ter sido feito por si só e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, nós vimos lá nos outros estudos anteriores, né? Para quem não viu, volto a dizer, tá salvo, dá para vocês acompanharem, começarem a nos acompanhar aí semanalmente em dia. Tudo que existe decorre de uma causa. Portanto, não há como nós pressupormos que o universo, que é um efeito, né, ter surgido sem uma causa pré-existente, porque tudo que é um efeito tem uma causa inteligente por trás. Então, não, o universo existe depois de Deus, porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, é isso que nos traz essa questão 37. A questão 38, como Deus criou o universo? E aí a espiritualidade responde, para responder com uma só expressão: por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: haja luz, e houve luz. Essa é uma questão autoexplicativa. A questão pura e simplesmente nos diz que Deus então criou o universo porque Ele assim desejou, demonstrando uma vontade suprema, uma vontade poderosa. E principalmente, só basta que a gente olhe aqui para o nosso planeta para a gente perceber que é uma verdade, uma vontade perfeita. E aí, passando para a questão 39, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E a espiritualidade responde: tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. O que isso quer dizer? Que o universo formou-se da matéria que circulava no espaço, condensando-se então e criando os diversos e diferentes mundos. Na questão número 40, pergunta se os cometas seriam, como se acredita atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? E aí a espiritualidade responde: exatamente. Então, exatamente, os cometas são uma condensação de matéria que vem de mundos ainda em formação. E a espiritualidade complementa: o absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Refiro-me a esta influência que vulgarmente se atribui aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. O que a espiritualidade está dizendo aqui? Sim, os astros, enfim, o cosmos, ele exerce uma influência. Por exemplo, a lua ela exerce influência nas marés, né? Como a gente conhece. Então, sim, existem certas influências. O que ele o que ele influencia diz respeito a coisas facilmente quantificáveis de forma científica, e não que ele influencie como a gente pensa, né? Muitas vezes não dizendo aqui, fazendo um juízo de valor do que é certo, do que é errado, nada disso, porque a verdade toda suprema não nos pertence. Mas a espiritualidade aqui nos diz então que, por exemplo, horóscopo, né? Que fala que Marte está retrógrado, não sei aonde, eu não acompanho muito. Então essa influência seria então não existente, pelo que a espiritualidade ensina aqui nessa questão número 40. E aí vem a questão 41, perguntando: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? E a espiritualidade responde: sim, Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. E aí a gente aprende o seguinte, né? Que assim como deveria ser aqui com a gente, e a gente já deveria ter aprendido,
nada do que existe no universo é descartado. Ou seja, conforme explica a espiritualidade nessa questão, tudo se renova, tudo passa a atender uma nova função. Então, inclusive no universo e em tudo aquilo que talvez de alguma forma a gente desconheça, sim, essas matérias de mundos que se desfazem, elas são reaproveitadas de uma outra forma. Nada se destrói, nada se descarta, né? Tudo é reaproveitado pela inteligência divina, obviamente. Que a gente ainda não tem, né? Que a gente ainda deixa muito a desejar, judiando aqui no nosso planeta. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar com mais seriedade, que a Terra está cansando, a gente está vendo até, né, no meu coração nesse momento, e no coração de cada um de vocês, que essa luz que se forma aqui da nossa reunião vá até essas pessoas que estão sofrendo com as chuvas aqui na Baixada Santista, na Baixada de São Paulo, em Minas, no Rio, enfim, não quero me esquecer de ninguém. Então, que todos esses lugares que estão sofrendo com essa chuva, que está levando tanta gente embora, que elas sejam atingidas aí pela nossa reunião aqui no Propósito do Bem, e que sejam iluminadas, protegidas e confortadas, porque muita gente já perdeu seus entes queridos. Então, que a gente pense nessa questão do não descartar e tentar reaproveitar tudo para consumir um pouco menos, que a gente pense nisso com um pouquinho mais de seriedade, que até a espiritualidade nos disse aqui que até lá em cima, com mundos, as coisas são reaproveitadas, a matéria é reaproveitada. Então a gente precisa pensar nisso com um pouquinho mais de seriedade. Isso foi só uma pequena pausinha. E aí na questão 42, podemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Não posso dizer-te, pois somente o Criador sabe, e tolo seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então não há como nós sabermos quanto tempo durou a criação do mundo. Essa verdade pertence apenas àquele que o criou, né? Pertence apenas a Deus. E também não há nenhuma razão para que a gente queira saber. Muitas das coisas que nós perguntamos e buscamos, né, conhecer, elas atendem mais a uma questão de curiosidade propriamente dita do que por necessidade. Como nós vimos lá nos outros estudos, muita coisa a espiritualidade não consegue responder, uma porque nem tudo é permitido que nós saibamos, e outra porque existe uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Porque eles já conhecem coisas que nós não conhecemos e fica muito difícil para eles explicarem algo que a gente não tem noção do que é. Então, muitas vezes isso acaba sendo um entrave nas perguntas e respostas desse início, principalmente do Livro dos Espíritos, porque muita coisa a gente tem curiosidade, muita coisa a gente não pode fazer e pode saber, e muita coisa a gente não consegue compreender. E aí, partindo para a questão 43, já iniciando o subtópico Formação dos Mundos, pergunta-se quando a Terra começou a ser povoada. E aí responde-se, né? No início tudo era o caos, os elementos estavam misturados. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, essa questão é autoexplicativa. Tudo lá no começo era um caos e tudo foi se ajeitando aos poucos. Cada coisa foi tomando o seu lugar, foi atendendo ao que ela deveria atender. E assim apareceram os seres vivos apropriados para cada globo, para cada orbe. E aí na questão 44 pergunta-se de onde vieram os seres vivos que estão na Terra. A Terra continha os germes que esperavam o momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agruparam assim que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie.
Então os seres vivos de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Então os seres vivos que estão na Terra estavam aqui, em princípio orgânico, quietinhos, inertes e aguardando o seu momento. E quando então o momento e o meio se tornou propício para essa eclosão, cada um tomou o seu papel, atendeu a sua função, e aí os seres vivos se agruparam e eles se multiplicaram. E aí passamos para a questão 45, onde pergunta-se: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E aí a espiritualidade responde: encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o globo. Então, os elementos orgânicos da Terra, que estavam aqui antes da formação da Terra, eles estavam e no estado de fluido, né, pelo espaço, e em meio aos espíritos, em outros planetas, enfim, aguardando que a Terra fosse então criada, para que eles então viessem a atender ao papel que eles teriam aqui no planeta Terra. Então, resumindo essa questão, a espiritualidade demonstra que há no espaço... Perdão, gente, deu um probleminha que travou tudo. Aí voltou. A espiritualidade demonstra que há no espaço elementos que aguardam um momento propício e necessário para poder então desempenhar as suas funções orgânicas, todas, claro, com um princípio inteligente comum, tá bom? Então, essa é a resposta à questão 45. E aí, na questão 46, pergunta-se: ainda há seres que nascem espontaneamente? E a espiritualidade responde: sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Todos os dias sois testemunha desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm germes que uma multidão de vermes que, para eclodir, aguardam a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e se cria. Então, aqui a espiritualidade explica que sim, ainda há seres que nascem de forma espontânea e, como nós vimos lá no início, eles aguardam apenas o meio propício para que eles consigam então desenvolver a vida. Leninha, a eclosão é aparecimento, é surgir, fazer surgir alguma coisa, tá bom? Aqui ele dá o exemplo, né? Um exemplo até ruim da gente ficar falando, que a gente não gosta muito, mas quando a gente morre, né? Quando a gente desencarna, o nosso corpo ele entra em estado de putrefação. E é do nosso corpo mesmo que saem os vermezinhos que nos comem, né? Então, nós temos esses germes, assim como a espiritualidade explica aqui, que estão aqui latentes, né? Eles existem, mas eles precisam aguardar o momento propício para eles, né, nascerem, virem à vida efetivamente. Então, esse momento para eles é a morte do nosso corpo físico. Então, é esse o exemplo que eles usam. Então, sim, ainda hoje, existem seres que surgem, que nascem de forma espontânea. E aí a questão 47 pergunta: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E a espiritualidade disse: sim, e ela veio a termo. Foi isso que levou a dizer-se que o homem havia sido formado do barro da terra. Então, de forma simples, explica-se que assim também se deu o aparecimento do homem, né? A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos que compunham o planeta Terra e também aguardaram um momento propício para aparecer. E então o homem surgiu sobre o planeta Terra. E aí na questão 48, podemos saber a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não.
todos os vossos cálculos são quimeras, ou seja, a gente tem uma vaga, a gente faz um vago cálculo de quando começou a vida humana na Terra, mas a espiritualidade fala que os nossos cálculos estão errados e que a gente não pode saber exatamente quando o homem surgiu. E aí na 49 pergunta: se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre, por que os seres humanos não se formam espontaneamente como em sua origem? Aí responde-se: o princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram em si os elementos necessários para a sua formação, para transmiti-los de acordo com as leis da reprodução. Ocorre o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Então, no início da vida, o surgimento do homem e das demais coisas e das demais espécies fazem parte dos muitos segredos que só dizem respeito a Deus, conforme nós estamos verificando ao longo dos nossos estudos. Até esse de hoje, até que hoje ele espalhou-se pela Terra, né? A gente fala hoje porque é pouco tempo, né? Do ponto de vista biológico e do planeta. Ele espalhou-se então pela Terra, a espécie humana, e ele passou a atender à lei da reprodução. Ou seja, essa vida orgânica, esse princípio orgânico que era pré-existente, foi absorvido pelo homem, né? E aqui nós estamos falando da espécie, não só do homem sexo biológico, e então ele passou a atender à lei da reprodução, que hoje é inerente à vida de todos nós, caso queiramos ter filhos, e também inerente à vida de outras espécies aí que a gente conhece, tá bom? E aí a gente vai para um outro tópico que se chama povoamento da Terra, Adão. Aí a questão 50 pergunta: a espécie humana começou a partir de um só homem? E a espiritualidade diz: não. Aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro e nem o único a povoar a terra. E aí, antes de explicar, a gente vai lá para a questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E aí Kardec vem nos dizer em nota: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram numa região a alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. As leis da natureza se opõem à ideia de que os avanços da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, poderiam ter sido realizados apenas em alguns séculos, como seria o caso se o homem tivesse aparecido na Terra somente a partir da época de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. Uma pequena pausinha para deixar muito claro, tá? Aqui nós sabemos e agradecemos muito e nos felicitamos muito que existem pessoas que não são espíritas, que são simpatizantes da doutrina espírita e que são de outras religiões, são evangélicos, são católicos, e nós estamos falando aqui dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que é um livro espírita, mas com todo o respeito à religião católica, tá? Então nessa pergunta ela traz a resposta de que sim, Adão existiu, não que esse tenha sido exatamente o nome dele, mas não que a partir dele tenha se povoado a terra toda, mas sim que dele surgiu uma nova raça. Portanto, ele seria uma alegoria, ele seria uma metáfora, um mito que veio a explicar as primeiras fases do mundo. Então, Adão não foi o primeiro homem a povoar a terra, nem o único, e não foi dele que surgiu toda a espécie humana, de acordo com a espiritualidade aqui no Livro dos Espíritos,
e foi a partir dele sim que surgiu uma raça humana que vive entre nós nos dias de hoje. Mas é uma raça, não foi a humanidade toda, tá bom? Nós temos muitas raças povoando a Terra, somos todos diferentes do ponto de vista, né? Somos todos iguais, na verdade, filhos de Deus, mas nós somos diferentes, temos diferentes raças. Nós temos o negro, nós temos o japonês, nós temos enfim, nós temos uma infinidade de raças aí povoando a Terra. E Adão foi o que deu início, então, a uma dessas raças, mas lembrando sempre com muito respeito a crença das outras pessoas, tá? Que nós estamos trazendo um estudo de um livro específico espírita, mas com todo carinho a quem acredita de forma diversa, tá bom? E aí vem o subtópico diversidade das raças humanas. E aí a questão 52 diz: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças de homens na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo ocorre com dois filhos de uma mesma mãe, que criados um longe do outro e de maneiras diferentes, em nada se assemelham no tocante à moral. E aí, né, nesse sentido, a gente pode ir até além do que nos traz essa questão, porque até mesmo filhos de uma mesma mãe, criados dentro da mesma casa e criados da mesma forma, podem sim ser muito diferentes entre si. Então as diferenças físicas e as diferenças morais que distinguem essas tantas variedades de raças sobre a Terra, ela advém do clima, ela advém da vida, ela advém dos hábitos dessas pessoas. Questão 53. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E esta é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram então novos tipos. Essa questão é autoexplicativa, então a gente passa para a questão 54. Se a espécie humana não provém de um só fruto, os homens devem deixar de se ver como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem a um mesmo objetivo. Vós sempre quereis tomar as palavras ao pé da letra. Então que fique sempre claro, né? Eu já falei agora há pouco, que todos nós somos filhos de um mesmo pai, de um pai em comum. E por isso somos irmãos entre nós por razão desta criação. Então o fato de nós não sermos descendentes mesmo que muito longínquos, de um só homem e uma mesma mulher, não significa que nós sejamos não sejamos irmãos, porque a nossa irmandade, ela vem de Deus, ela vem desse Pai Supremo que nos criou, que nos pensou e que rege a nossa vida de forma onipotente, onipresente, onisciente o tempo todo. E aí o outro subtópico deste capítulo é a pluralidade dos mundos. E na questão 55 pergunta-se: todos os globos que circulam no espaço estão habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como sempre, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo somente para eles. E aí Kardec acrescenta em nota: Deus povoou os mundos com seres vivos que tendem ao mesmo objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo, habitado por seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inutilmente. Ele deve ter designado a esses mundos um objetivo mais sério do que o de distrair os nossos olhos. Aliás, nem a posição, nem o volume, tampouco a constituição física da Terra, nada pode fazer supor que só o globo terrestre tenha o privilégio de ser habitado, excluindo-se tantos milhares de mundos semelhantes. Essa questão da pluralidade dos mundos, ela será trazida
em um capítulo específico do Livro dos Espíritos, tá? Mas nós podemos desde já então refletir o quanto nós ainda somos arrogantes, né? Em pensar que um universo inteiro foi criado apenas para que a Terra fosse habitada, ou seja, que esse universo inteiro fosse criado apenas para nós. E além do mais, a arrogância dos humanos continua quando nós pensamos que se é que existe vida em outro planeta, eles não serão mais inteligentes do que nós. Outros estudos, né, já feitos por nós, né, porque quando nós começamos a nos encontrar aqui no Facebook, nós tratávamos de estudos de temas diversos sobre a ótica do espiritismo. Esses outros estudos já demonstraram que isso não é verdade, né, que existem mundos mais primitivos do que o nosso, com seres menos inteligentes e desenvolvidos do que nós, e existem mundos onde nós ainda somos uma coisinha muito irracional e limitada. Então, essa questão da pluralidade dos mundos vai vir novamente lá na frente, mas a gente ainda é muito arrogante, né? Não sei se por medo, a maioria das pessoas ainda tende a pensar que não existe vida em outros planetas, que no planeta XYZ não tem oxigênio, não tem como ter vida. Mas o que faz a gente pressupor que todos esses seres desses outros planetas sejam exatamente iguais a nós e necessitem, por exemplo, do oxigênio para viver? Então, a gente ainda é arrogante, a gente ainda é muito individualista. E a gente acha que o universo foi feito só pra gente, mas ele não foi. E a gente vai ver isso mais pra frente. A Márcia disse aqui, na casa do Pai há várias moradas. É exatamente isso que Jesus nos ensinou. E é isso que a gente vai ver mais pra frente ao longo dos nossos estudos. E aí a questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. E aí já indo para 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, segue-se que há uma organização diferente para os seres que os habitam? Sem dúvida, assim como em vosso mundo os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, cada planeta habitado é habitado por seres que se encaixam às condições e às demandas daquele local e de cada espécie que nele habita. Então, foi isso que a gente falou ali no comentário anterior, tá bom? Questão 58, a penúltima do nosso estudo de hoje. Os mundos que estão mais distantes do Sol são privados de luz e de calor, já que o Sol só aparece para eles como uma estrela? E aí a espiritualidade de novo vem responder: então credes que não haja outras fontes de luz e calor senão o Sol? E nem levais em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis totalmente e que é bem mais importante do que lhe cabe na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres vivos vivem da mesma forma que vós e com os órgãos semelhantes aos vossos? E aí Allan Kardec, em nota, nos diz: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres pudessem viver dentro da água. É o que ocorre com os outros mundos, que sem dúvida possuem elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade de auroras boreais? O que há de impossível no fato de que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante do que na Terra e que lá desempenhe um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, portanto, conter em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Então a gente tem, né, o Sol como uma coisa grandiosa e vital, né? Sem o Sol, a gente sabe que ia dar ruim, né?
E aí a gente já acha que não, é que se em alguns planetas a gente sabe que o Sol é apenas uma estrelinha pequena desse tamanhinho, como que esses seres iriam sobreviver? Mais uma vez a gente cai na arrogância de achar que tudo tem que ser do nosso jeito, né? Que todos os outros seres e mundos atendem às mesmas demandas que nós e buscam também as mesmas demandas que nós. E há muita coisa que a gente não compreende, né? Mais uma vez, uma questão autoexplicativa, os seres são criados e eles se moldam ao seu ambiente. E a gente vai ver isso aí de novo, né? Lembrando lá no capítulo da pluralidade dos mundos, mais pra frente um pouquinho. E aí a questão 59, ela vai fazer algumas considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então eu vou ler para vocês, tá? Ela é bem grande, tá bom? Mas tem algumas coisas aqui bem interessantes para a gente saber e conhecer aqui no nosso estudo. Os povos formaram ideias bem divergentes sobre a criação, conforme o grau de suas luzes. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. O que foi revelado pelos espíritos confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. No entanto, uma análise séria leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que resulta da interpretação dada a um sentido muitas vezes alegórico. Então, aqui eles vão explicar bastante, porque ele está falando, né, com considerações e concordâncias bíblicas. A Bíblia, ela é escrita, principalmente no Novo Testamento, por meio de bastante metáforas, né, bastante alegorias, que era a forma com que naquela época se compreendia melhor. Então aqui ele está falando a respeito disso. A questão do primeiro homem, representado por Adão como único tronco da humanidade, não é, de forma alguma, a única a respeito da qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, numa certa época, tão contrária ao texto sagrado, que não há forma de perseguições de que essa teoria não tenha sido pretexto. E, no entanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, e hoje em dia ninguém poderia contestar esse fato, sem pôr em risco a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Até então a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo terrestre está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação constituem outros tantos períodos, cada um deles possuindo talvez várias centenas de milhares de anos. Isso não é mais um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. Trata-se de fato tão certo como aquele do movimento da Terra, que a teologia não pôde deixar de admitir. Prova evidente do erro a que se está sujeito, quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem que quase sempre é figurada. Com isso, devemos então concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram ao interpretá-la. Então, até aqui, ele está dizendo o seguinte: muitas coisas que estão lá nos textos sagrados da Bíblia já foram refutadas pela ciência, como, por exemplo, a datação de fósseis que são encontrados, né? Que vão de muito mais de 4.000 anos, que é o que se convencionou compreender através da leitura da Bíblia Sagrada. Ao explorar os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem que os diferentes seres vivos apareceram na superfície. E essa ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis, com a diferença de que, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas segundo as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus seria, por essa razão, menos grandioso e menos poderoso? Evidentemente que não.
Seria necessário ter uma ideia bem mesquinha da divindade para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de desmerecer a obra divina, apresenta-a para nós sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de que ela se realiza sem derrogar as leis da natureza. A ciência, quanto a isso, de acordo com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação desses seres vivos. Contudo, Moisés coloca o dilúvio universal no ano de 1654, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclisma como anterior à aparição do homem, visto que até hoje não se encontra nas camadas primitivas nenhum indício de presença humana e nem de animais pertencentes à mesma categoria do homem do ponto de vista físico. Então aqui está dizendo, que os estudos, a ciência nunca encontrou registros de fósseis da época do dilúvio como sendo de humanos ou de outros seres vivos. Então, o que faz pressupor que esse grande acontecimento, o dilúvio, ele se deu muito antes, se deu antes da criação do homem, do aparecimento do homem. Vamos lá, vamos continuar. Porém, nada prova que isso seria impossível. Diversas descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Portanto, pode ser que de uma hora para outra se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana e então reconhecer-se-á que nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é uma figura. A questão que nos resta saber é se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária para a formação de camadas fósseis não permite confundi-los, e a partir do momento em que se tiver descoberto os indícios da existência humana, antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não é o primeiro homem, ou que sua criação se perde nos confins do tempo. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar esse fato, como se aceitou o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, na verdade, ainda hipotética, mas não nos parece ser tanto assim. Admitindo-se que o homem tenha surgido pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família. Conclui-se que o povoamento da Terra date somente da época de Noé, ou seja, 2.350 anos antes de nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no século 18 a.C., encontraram esse país bastante povoado e já bastante avançado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e as outras regiões eram igualmente prósperas, mesmo sem levar em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época bem mais remota. Teria sido então necessário que do século 24 a.C. ao século 18 a.C., ou seja, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Então aqui ele fala de civilizações, que até hoje, na verdade, são um mistério para nós, como por exemplo a civilização egípcia e toda a suntuosidade das suas criações. E ali, em termos de anos e de contagem de tempo, então, se fosse como está realmente escrito lá na Bíblia, seria meio que impossível a gente ter então surgido e então ter atingido um grau de adiantamento e de inteligência tão grande como a gente pode ver aí
até hoje, como é o exemplo lá no Egito, né? Então, é isso que ele está dizendo, mais uma vez, que a Bíblia ela traz, então, as informações de forma alegórica. A diversidade de raças vem ainda reforçar essa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações nas características físicas, mas sabe-se até onde pode ir a influência dessas causas. E, além disso, o exame fisiológico prova haver entre certas raças diferenças estruturais mais profundas que aquelas produzidas pelo clima. O cruzamento das raças produz outros tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que tenha ocorrido o cruzamento de raças, seria necessário que houvesse raças distintas. Como explicar a existência delas, atribuindo-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé tivessem se transformado a tal ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é comumente designada, admitindo-se a diversidade das origens. Adão, como alguém que viveu há 6.000 anos e povoou uma região ainda desabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com o cataclisma geológico, levando-se em conta, enfim, a forma alegórica característica do estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não acusar tão levianamente de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer provas de sua autenticidade àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem algo, engrandecem-se quanto caminham ao lado da ciência. É o único meio de não mostrar ao ceticismo um lado vulnerável. Então aqui a gente lembra, né, lá da introdução do Livro dos Espíritos, onde nos foi dito e ensinado que o Espiritismo também é uma ciência. Porque o Espiritismo, ele busca as informações de forma prática, assim como foi a codificação de Kardec, né? Kardec tinha médiuns trabalhando para ele em diferentes pontos do globo. E todos com a mesma pergunta respondiam, tinham essas perguntas respondidas e então confrontadas para que se verificasse a veracidade delas. Isso é um método científico e é isso que Kardec e a espiritualidade nos explicam nas notas e nas respostas. Muita coisa que um dia já foi um absurdo e que até fez com que pessoas que hoje são tidas como inteligentes e vanguardistas e à frente do seu tempo, muitas dessas pessoas inclusive morreram porque diziam o contrário daquilo que se pensava como senso comum. Aqui não se está criticando a Bíblia, aqui não se está criticando nenhuma outra religião que entende de uma forma diferente de nós. Nós estamos fazendo uma leitura e um estudo a respeito de um livro espírita, né, totalmente espírita, compreendendo o ensinamento de forma racional, né? Kardec nos pede que tenhamos uma fé racional e é isso que vem nos trazer então a espiritualidade através aqui das evidências que ela aponta e que são facilmente encontradas hoje, né? Basta que a gente dê um Google que a gente consegue encontrar essas citações e esses estudos e então, de forma racional, ele vem nos explicar para terminar o nosso estudo nessa questão 59. Tá bom? Nosso tempo está acabando. Eu espero que esse comecinho do Livro dos Espíritos ele é bem técnico, são questões bem técnicas. A gente ainda vai chegar, né, em ensinamentos mais voltados ao lado da moral,
do nosso convívio, do outro lado da vida, dos outros mundos. Enfim, que eu percebi aqui nos comentários que vocês, quando for falar da pluralidade dos mundos vai ser bem interessante. Realmente, são temas que vão prender a gente muito mais. Mas esse começo, ele é importante para que a gente entenda alguns conceitos que lá na frente a gente vai acabar lembrando, tá bom? De todo o meu coração, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Como sempre eu digo, se ficou alguma dúvida, manda aqui por inbox pro Letra, que a gente vai responder da melhor forma possível, tá bom? E semana que vem a gente tá junto de novo, na quinta-feira, às 9 horas sempre, para que juntos a gente então vá pro capítulo 4 do Livro dos Espíritos, dando continuidade aí ao nosso estudo, tá bom? Nesse momento, do fundo do meu coração, eu peço a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, peço pro mentor de cada um de vocês, pro nosso irmão mais velho Jesus Cristo, pro nosso Pai maior, esse Deus perfeito e maravilhoso que nós estamos aprendendo a conhecer dentro das diversas nuances do que existe na Terra. Eu peço que todos eles abençoem todos vocês, deem a todos vocês uma noite de muita paz e que no momento do repouso físico nosso espírito se liberte das amarras da carne e continue em algum lugar desse universo enorme, aprendendo e ensinando e ajudando, se possível, para que continuemos nessa escala de evolução, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus e quinta-feira que vem a gente tá junto de novo.